Há dias em que a energia simplesmente se rompe por dentro, sem aviso, sem causa aparente. Você acorda e algo já está diferente, como se uma parte sua tivesse se esvaziado durante a noite. Ou talvez perceba essa queda no meio do dia, quando um simples pensamento parece puxar sua vitalidade para baixo, como um fio que se solta de repente. É uma sensação silenciosa, quase invisível para quem olha de fora, mas profundamente real para quem sente. A impressão de que algo interno está sabotando sua força, seu foco, sua clareza. E quanto mais você tenta entender, mais confuso tudo parece, porque não é sempre um acontecimento que derruba sua energia. Às vezes, é apenas um pensamento, repetido tantas vezes que se torna uma corrente. Bruce Lipton explica que pensamentos recorrentes não são apenas ideias passando pela mente. Eles são programas subconscientes que alteram a química do corpo. Cada pensamento repetido ativa uma cascata biológica que modifica sua vitalidade, sua imunidade, seu humor, sua disposição. A mente não funciona separada do corpo. Cada frase interna é uma instrução química. E quando um pensamento drenante se repete por anos, o corpo aprende a funcionar dentro da química desse pensamento. A energia cai porque o corpo está respondendo a um comando que você talvez nem perceba mais. Lipton usa uma metáfora que descreve isso com precisão. A mente é um transmissor biológico. Quando esse transmissor está estável, a energia flui com clareza. Mas quando pensamentos negativos crônicos se instalam, é como se o transmissor perdesse potência, falhasse, oscilasse. A energia que antes se movia em linha reta começa a se dispersar e, pouco a pouco, a vitalidade se fragmenta. Greg Braden complementa essa visão ao lembrar que o campo emocional humano ressoa com aquilo que você repete internamente. Pensamentos drenantes criam campos drenantes. A vibração se espalha ao redor e atrai experiências compatíveis com ela, reforçando o ciclo. Por isso, o ponto central deste vídeo não é identificar pensamentos negativos genéricos, mas revelar os padrões cognitivos invisíveis que corroem sua energia emocional, vibracional e biológica. Não pensamentos esporádicos, mas aqueles que você repete sem perceber, aqueles que o corpo já reconhece antes mesmo que você os formule, aqueles que programam seu sistema nervoso para viver em modo de sobrevivência, mesmo quando você acredita estar vivendo normalmente. E é aqui que surge a pergunta que abre este caminho. Quais pensamentos você repete sem perceber e que silenciosamente programam seu corpo para viver no modo de sobrevivência? Há crenças internas que parecem pequenas, mas que diariamente drenam sua força vital e, quando começam a se repetir, moldam não só seu estado emocional, mas seu campo energético inteiro. O objetivo deste vídeo é revelar a origem, o impacto e a alternativa para cada um desses pensamentos. Porque quando você vê o padrão, você não se culpa, você se liberta. É a partir desse reconhecimento que a energia finalmente encontra espaço para retornar. Eu preciso me proteger o tempo todo. Há pessoas que vivem como se cada passo fosse uma possível ameaça, não porque desejam isso, mas porque a vida, em algum momento, ensinou que estar despreparado dói. Para muitos adultos e jovens, essa sensação de alerta constante não é escolha, é memória. É o corpo dizendo que para sobreviver ao que já foi vivido, é preciso manter vigilância sobre tudo. E esse estado de defesa permanente parece, à primeira vista, proteção, mas com o tempo se torna um desgaste profundo, uma exaustão silenciosa que consome energia antes mesmo que o dia comece. Bruce Lipton explica que a crença de ameaça constante altera a expressão genética ligada ao estresse. O corpo passa a funcionar como se estivesse sempre diante de um perigo iminente, mesmo quando não há nada ali. Isso reduz vitalidade, prejudica a regeneração, afeta o sistema imunológico e compromete a clareza emocional. A energia que deveria ser usada para criar, se conectar, construir, acaba sendo direcionada exclusivamente para sobreviver. E esse redirecionamento contínuo faz com que o corpo perca acesso à sua vibração natural, aquela que nasce da presença e não do medo. Esse estado gera um efeito oculto. Quando você sente que precisa se proteger o tempo todo, sua intuição diminui, sua criatividade enfraquece, sua emoção se retrai. A vida parece menor, mais estreita, porque o campo interno está sempre tensionado, sempre preparado para algo que talvez nunca aconteça. E o paradoxo é profundo. Quanto mais você tenta se proteger, mais energia você perde. A defesa constante drena mais vitalidade do que qualquer ameaça real poderia drenar. Lipton
e outros estudiosos mostram que o corpo aprende com microexperiências, não com grandes saltos. Criar pequenos espaços de segurança interna, pausas curtas, respirações lentas, momentos de presença, começa a ensinar ao sistema nervoso que ele não precisa repetir o alerta automático. A energia que antes era usada para vigiar pode, aos poucos, retornar para sustentar a vida. A metáfora simbólica que descreve esse padrão é simples e poderosa. Imagine uma casa com todas as janelas fechadas para evitar o vento. Nada entra, nada sai. A casa parece protegida, mas quem vive dentro começa a sufocar. A proteção vira prisão, a defesa vira cansaço, e a energia que deveria circular livremente fica estagnada. Quando você entende isso, algo se abre por dentro, porque percebe que sua energia não se perde porque o mundo é perigoso, mas porque seu corpo ainda acredita que precisa se defender o tempo todo. É a partir desse reconhecimento que a vitalidade começa a retornar. Se eu não controlar tudo, vai dar errado. Há uma exaustão que nasce não do que você enfrenta, mas do que tenta impedir que aconteça. Muitas pessoas, especialmente após anos de desafios acumulados, desenvolvem uma crença silenciosa, a de que, se não estiverem no comando absoluto de tudo, algo inevitavelmente desmoronará. Esse pensamento parece responsabilidade, parece maturidade, parece cuidado, mas por trás dele existe um medo antigo, o medo de confiar, o medo de relaxar, o medo de permitir que a vida se mova sem vigília constante. E esse medo consome mais energia do que qualquer situação externa poderia consumir. O medo de perder o controle hiperativa a mente, desorganiza o campo emocional e faz com que cada detalhe do dia pareça uma ameaça potencial. A neurociência mostra que esse estado constante aciona o eixo hipotálamo-adrenal repetidas vezes, produzindo uma química de estresse contínua que drena energia, reduz clareza mental e enfraquece a sensibilidade do sistema de recompensa. Ou seja, enquanto você tenta evitar que tudo dê errado, o corpo começa a acreditar que tudo já está errado e responde como tal. A vibração se fragmenta, a respiração se encurta, o corpo perde a sensação de estabilidade. No fundo, tentar controlar tudo não é sobre o mundo, é sobre não confiar em si mesmo para lidar com o que vier. É uma tentativa de impedir que o inesperado toque feridas antigas, aquelas que você aprendeu a esconder. Mas esse esforço cria uma prisão interna. Quanto mais você tenta controlar, menos energia sobra para viver. A necessidade compulsiva de controle não previne o caos, ela o instala dentro de você. Ela transforma a vida em um campo de tensão permanente. A quebra de expectativa é profunda. A estabilidade verdadeira não nasce do controle total, mas de pequenos ajustes conscientes. Ajustes que não exigem perfeição, apenas presença. Quando você substitui o controle pelo ajuste, algo dentro de você se alinha. O corpo relaxa, a vibração se reorganiza, a energia volta a circular. Bruce Lipton explica que estados de tensão contínua alteram a comunicação celular, enquanto estados de presença devolvem ao corpo a capacidade de autorregulação, criando um campo mais coerente e estável. A metáfora que descreve esse movimento é simples. Segurar areia com força faz com que ela escape pelos dedos. Afrouxar a mão permite segurá-la. O controle excessivo aperta a vida até que ela escorra. A presença permite que ela permaneça. Quando você entende isso, percebe que sua energia não se esgota porque a vida é difícil, mas porque o corpo aprendeu a viver em uma vigilância que já não serve mais ao seu caminho. É quando essa verdade toca o seu peito que a vibração começa, enfim, a se restaurar. Eu devo me adaptar para não decepcionar ninguém. Há um tipo de cansaço que não nasce do excesso de tarefas, mas do excesso de adaptação. Muitas pessoas passam anos moldando suas palavras, suas escolhas e até suas emoções para não decepcionar ninguém. Esse movimento parece generoso, parece maduro, parece responsável, mas internamente ele vai esvaziando algo essencial, a coerência. Cada vez que você se adapta além do que o coração suporta, uma parte da sua energia se desprende de você e se dirige para atender expectativas que não são suas. No começo, isso parece apenas esforço. Com o tempo, torna-se drenagem. Bruce Lipton explica que pensamentos autoanuladores reprogramam o corpo para priorizar sobrevivência social em vez de autenticidade biológica. Isso significa que, quando você se adapta por medo de decepcionar, seu corpo interpreta esse gesto como risco, como vulnerabilidade, como ameaça à integridade emocional. E para lidar com essa ameaça, ativa química de defesa, tensão muscular,
vigilância intensa. A energia que deveria nutrir seu bem-estar é desviada para sustentar essa máscara emocional. E o preço é alto. Você passa a emitir um sinal que não corresponde à sua verdade. A vibração se fragmenta, o campo interno perde clareza. A vida deixa de reconhecer quem você é e começa a refletir apenas quem você tenta agradar. A consequência energética é profunda. Viver para não decepcionar drena sua força vital e cria desconexões silenciosas. Você sente que está sempre presente, mas nunca inteiro. Sempre disponível, mas nunca em paz. Sempre tentando, mas nunca descansando. É uma existência que consome mais do que devolve e que lentamente apaga o brilho natural da sua energia. E aqui surge a revelação contra-intuitiva. Agradar demais não evita rejeição. Apenas atrai relações que se alimentam da sua energia e não da sua presença autêntica. Relações que pedem, exigem, cobram, mas não sustentam. Quando você começa a perceber esse padrão, algo dentro de você desperta. Não com culpa, mas com clareza. Surge a necessidade de um limite mínimo inegociável, algo que você não sacrificará mais, mesmo que isso signifique desagradar alguém. Esse limite não é uma barreira para afastar o mundo, é um contorno para preservar sua energia, é um gesto de retorno a si, uma reorganização vibracional que o corpo reconhece imediatamente como alívio. A metáfora simbólica que traduz esse processo é simples e profunda. Imagine uma vela tentando iluminar todos os lados ao mesmo tempo. Ela se estica, se inclina, se curva, tenta alcançar cada direção. E nesse movimento, o pavio se enfraquece até apagar. A luz desaparece não por falta de chama, mas por excesso de esforço. Assim acontece com a energia de quem vive para não decepcionar. Quando você tenta iluminar todos, sua própria luz se exaure, mas quando mantém sua chama no centro, ela se torna mais forte, mais estável, mais capaz de iluminar naturalmente. É esse retorno ao centro que devolve a energia que parecia perdida. Eu dou conta sozinho. Há um tipo de força que parece admirável por fora, mas que por dentro cobra um preço quase invisível. Muitas pessoas aprenderam ao longo da vida que precisar de alguém é arriscado, que mostrar fragilidade abre portas para a dor, que depender é sinônimo de perder controle. Assim, constroem uma espécie de fortaleza emocional e passam a sustentar o mundo sozinhas, carregando pesos que jamais foram feitos para serem carregados por uma única pessoa. E aos poucos, essa autossuficiência forçada se torna um sorriso rígido, um cansaço contínuo, uma solidão silenciosa que drena energia dia após dia. A neurociência emocional mostra que ocultar fragilidade impede o corpo de acessar estados de reparação profundo. Quando você tenta parecer invencível o tempo todo, o sistema nervoso permanece em alerta, impedindo que seu corpo entre em modos de descanso, regeneração e equilíbrio. É como se o organismo nunca recebesse a mensagem de que está seguro. E quando não há segurança, não há recuperação. A energia se desgasta porque não encontra o caminho de volta. A tensão interna torna-se o estado padrão. Há também uma distorção espiritual que se infiltra nesse padrão, confundir independência com isolamento vibracional. A verdadeira força não exclui cuidado, apoio ou troca. Ela integra. Mas quando alguém acredita que só é digno se carregar tudo sozinho, cria ao redor de si um campo energético fechado, como se qualquer aproximação fosse uma ameaça ao frágil equilíbrio que tenta manter. Esse isolamento não protege, ele consome, ele reduz vitalidade, criatividade, vínculo e, sobretudo, alegria. A quebra contra-intuitiva surge quando entendemos que pedir ajuda não enfraquece energia, fortalece campos emocionais compartilhados. A vulnerabilidade não quebra uma pessoa, ela a abre para um tipo de conexão que alimenta mais do que exige. Um pedido mínimo, um gesto pequeno, uma partilha discreta, já é suficiente para ensinar ao sistema nervoso que receber também é seguro, que você não precisa ser a rocha o tempo todo, que existem braços simbólicos capazes de sustentar aquilo que, sozinho, você acaba comprimindo dentro do peito. A metáfora simbólica que traduz essa verdade é clara. Imagine um arco esticado além do limite. Por fora, ele parece firme, resistente, pronto, mas por dentro, a estrutura está prestes a ceder. A força não está na tensão máxima, a força está na flexibilidade,
no movimento, na troca entre sustentação e descanso. Quando você vive como esse arco esticado, sua energia se esgota, não porque você é fraco, mas porque está tentando sustentar o impossível. E o corpo sabe disso, ele sente isso. Ele pede, silenciosamente, que você permita algum espaço, alguma leveza, algum apoio. Quando essa compreensão finalmente alcança sua consciência, algo começa a mudar por dentro. A energia não retorna de uma vez, mas retorna. Retorna porque você para de exigir que sua alma carregue o peso inteiro do mundo. Retorna porque você abre espaço para que outras presenças, humanas ou simbólicas, compartilhem a jornada. Retorna porque sua vibração deixa de ser uma defesa e volta a ser um campo vivo, respirante, capaz de receber. E é nesse recebimento que a vitalidade renasce. Há um momento em que tudo o que discutimos até aqui se reúne em uma única verdade. A energia que você perde não desaparece por acaso. Ela se escoa pelos pensamentos que você repete sem perceber. Bruce Lipton nos lembra que cada pensamento recorrente instrui o corpo a produzir uma química correspondente, e essa química determina seu estado energético diário. Quando um pensamento é sustentado por muito tempo, ele deixa de ser apenas mental e passa a ser biológico. Passa a moldar sua vibração, sua vitalidade, seu modo de existir. Essa compreensão conversa profundamente com a visão de Neville Goddard, que dizia que não é o pensamento isolado que cria a realidade, mas o estado interno que você sustenta. O corpo responde ao que é repetido, a vibração responde ao que é sentido, a vida responde ao que se torna padrão. Pensamentos drenantes, quando repetidos com frequência, transformam-se em estados emocionais que moldam toda a experiência que você atrai. Não porque você deseja isso, mas porque seu campo interno aprendeu a vibrar nesse ritmo. A reflexão final é simples e, ao mesmo tempo, profundamente reveladora. Energia não é algo que falta. Energia é algo que se perde. Perde-se nos micropensamentos que afrouxam sua força vital. Perde-se nas crenças antigas que você nunca questionou. Perde-se nas defesas automáticas que já não servem ao que você se tornou. Quando você observa esses padrões, não para se culpar, mas para entender, algo começa a se reorganizar dentro de você. A energia volta porque encontra menos caminhos de fuga. A imagem simbólica que encerra este vídeo é clara. Pensamentos drenantes são como fios desencapados. Eles tocam tudo o que você vive e espalham a energia que deveria permanecer dentro. Eles criam curtos-circuitos emocionais. Pouco a pouco, enfraquecem seu brilho. Mas quando você identifica um único fio, um único pensamento sabotador e o substitui por uma prática interna mais consciente, o circuito inteiro começa a se reorganizar. Não é um processo imediato, mas é real e é transformador. O convite realista é esse: escolher um pensamento, apenas um, aquele que você mais reconhece em si, aquele que drena sem você perceber, e criar um pequeno movimento interno em direção ao seu oposto coerente. Isso já altera a biologia, isso já altera a vibração, isso já altera o campo. A energia não volta porque você deseja, ela volta porque você fecha as portas pelas quais estava escapando. No fim, é sempre assim. A vitalidade retorna quando você reorganiza o que antes escoava sem ser visto. É quando você percebe isso que sua energia, finalmente, encontra o caminho de volta para você.